E eu era uma criança, velho, mas dá muito complicado, assim, né? Hoje em dia eu seria diagnosticado pelos, né, psicopedagogos como uma criança com hiperatividade. Naquela época eu era um capeta mesmo, mano. Era assim. Quantos irmãos? Eu tenho uma irmã. Uma irmã. Isso. E era um capetinha? Era, rapaz. Pra você ter uma ideia, eu fui expulso de 5 escolas. Nossa, mas pequeno mesmo? Não, já adolescente. Não, a primeira escola que eu fui expulso foi do maternal. Ó, amor, você já viu uma criança ser expulsa do mar? Se essa daqui fosse sua mãe, ela tinha morrido nesse dia. A minha mãe é uma santa. Mas tá o ali, que é que foi no tá maternal? ali, O que é que aconteceu? No maternal. Eu era uma criança hiperativa, né? Então aprontava bastante. Derrubei as bananeiras da escola, fiz um monte de coisas. E tinha um monte de problema. Meu pai sendo chamado a todo momento. Até um dia que uma pessoa da minha família resolveu ter uma ideia brilhante de me dar uma espada do He-Man de presente. Nossa, traduzindo o He-Man para quem não é da nossa época, era um desenho animado de um cara que tinha força, essa coisa toda. E para que serve uma espada? Pra dar nos outros, né? É verdade. Então eu levei ela pra escola e caprichei, né? Comecei a bater em todo mundo. A professora, né? Exatamente nessa grande ideia da psicopedagogia de Paulo Freire, veio ao meu nível, na minha altura para conversar comigo, né? Ela não podia falar de cima, veio na minha altura. Não tive dúvida, dei com a espada na orelha dela. Na orelha da professora. Com a marca que assim, aí... No maternal. Me chamaram meus pais na escola e falaram, desculpe, mas aqui não dá. Aí foi a primeira vez que eu fui expulso. Aí depois foi indo um pouco mais pra frente, assim, aí foi complicando a vida. Mas o grande interessante disso, Guto, é que a minha madrinha de batismo, ela era professora em algumas dessas escolas onde eu estava, e depois ela foi trabalhar na Secretaria de Educação. Sim. E até pouco tempo atrás, algumas professoras, né, do meu primário, do meu ginásio lá, da nossa época, procuravam a minha madrinha e perguntavam: Bárbara, o Júlio virou bandido, traficante, tá preso, o que aconteceu com o Júlio? A minha madrinha falou: não, ele virou missionário, cuida dos pobres, tem um trabalho, mostra os vídeos da coisa assim. As minhas professoras falaram: o Júlio, missionário. Não, qualquer um menos o Júlio. E eu acredito e também tenho a mesma opinião que elas, porque eu me sinto um improvável que Deus resgatou através da sua misericórdia e não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, e a adolescência foi também levada, não? Foi terrível. Foi aonde eu tive mais umas 2, 3 expulsões, assim, sempre por briga na escola, por confusão. Eu nunca fui uma pessoa desrespeitosa, minha mãe sempre fala isso, né? Eu sempre respeitei muitos mais velhos, os adultos. Esse episódio com a professora lá, acho que na verdade foi só um reflexo, né? Mas sempre respeitei muito meus professores, tudo isso. Era um bom aluno, tinha sempre muito boas notas, essa coisa toda. Mas aprontava muito, né, cara? Aprontava de tudo. Naquela coisa de pôr taxinha nas cadeiras, de aprontar com o professor, de fazer trollagem, essa coisa toda. Então, né, e misturado com o restante da molecada, eu era o que tocava o terror, né? Sempre tive muito forte o dom de liderança, então eu era o líder da quadrilha sempre, né? Nossa. Então a gente aprontava bastante. Eu fui sossegar, foi muito legal, porque na época do Orkut, tinha aquele negócio das comunidades do Orkut, né? Eu entrei numa comunidade lá, negócio já fui expulso da escola, tá? Eu coloquei lá, eu era o recordista, né? Que eu tinha sido expulso 5 vezes, né? E aí eu coloquei lá, né? Depois que eu, né, comecei a caminhar na fé de uma forma um pouco mais forte, porque com 11 anos de idade eu já era coroinha na paróquia, com 13 anos de idade eu fundei meu Ministério de Música, né? Pra você ver como eu era precoce, assim, né? E aí foi exatamente nessa época, eu falei, então com 13 anos de idade, depois de uma experiência religiosa muito forte na igreja católica e né, aí eu me acalmei e tal, e dali em diante eu não fui mais expulso, né. Aí algumas mães escreviam lá assim, viu, você pode dar o endereço da sua igreja para mim poder levar meu filho?